Tarcísio, o governador de São Paulo, foi lá no Flow e respondeu a famosa pergunta: vai ser candidato a presidente em 2026? Vamos ver. Agora, cara, a gente falou bastante sobre coisas mais práticas e eu queria falar contigo um pouquinho sobre conjecturas, assim, as coisas mais etéreas. Vamos lá. E lá vem mais! Que é o seguinte, cara. Bom, a gente tem um dado. Até vamos falar de Platão, Aristóteles. Não, na verdade, vamos falar de futurologia. Vamos lá. Eu não sei nem até que ponto você pode ou quer falar e fica muito à vontade, tá bom? Cara, aqui eu me sinto à vontade pra caramba. Que bom, você sabe cara. que aqui eu tô em casa, né? Cara, político vai no Flow, né? E já mete logo essa. Eu me sinto muito à vontade aqui. Cara, é muito... Ai. Pô, botaram a Coca-Cola aqui pra mim. Mas, porque é o seguinte, a gente tem um dado que é o Bolsonaro está inelegível. Significa que... Pera, que esse momento a gente faz o quê? Que dó! Ui, que sofrimentinho! Foda-se. Que na próxima eleição para presidente, o teu grupo político precisará de um outro representante. Porque ele está inelegível e assim ficará por 8 anos, né? Ou não. Ou não. É verdade, ou não. Mas se as coisas continuarem como tá, Porque o sonho desses caras é que ele volte, que ele deixe de se tornar, que ele deixe de ser inelegível. Por quê? Porque o bolsonarismo não funciona sem Bolsonaro. Esse aí tá tentando e não consegue, o Zema tá tentando e esses caras perdem em todos os cenários políticos, tá? Eles precisam de uma cagada, de um tropeço muito grande da esquerda, né, do governo Lula, pra eles terem alguma chance. Porque sem Bolsonaro, irmãozinho, Bolsonaro fora do jogo, tchau, obrigado. eu já conversei com alguns amigos aqui, porque assim, quando acontece essas coisas assim, a gente acaba conversando com amigos e tal, com galera aqui. E aí, me fizeram uma pergunta que foi a seguinte, cara, legal, mas quem que tu acha que é o cara que poderia, sei lá, ser candidato no lugar do Bolsonaro? E eu pensei, cara, na minha opinião, assim, rapidamente, é o Tarcísio. O Tarcísio assim... já falei isso outras vezes, que assim, Por que será? Eu disse que, independente de quem ganhasse... É porque, no fundo, também, cara, não é um grande segredo. A gente sabe que sempre os candidatos mais fortes pra entrar no cenário de debate presidencial, né, é sempre ali o governador de São Paulo, cara. Por ser o estado de São Paulo. O governo de São Paulo acho que ia estar bastante bem representado, porque vi muita competência no Tarcísio, vi competência no Haddad também. E, portanto, eu acho que o Tarcísio talvez fosse uma escolha óbvia, pelo menos eu que tô observando assim. Mas é óbvio, ele é o governador de São Paulo. E aí surge lá aquela meia dúzia de barulhento lá sacaneando por causa de 95%, não sei o quê. Esse tipo de coisa, quando acontece uma coisa que, vamos lá, meio que o teu grupo político perdeu o líder, né? Até esse momento. Quem que é o próximo cara? Tu já pensou nisso? Que assim, cara, talvez eu seja o próximo cara. Isso mexe contigo? Não. Te dá um Zero. negocinho? Quero ser presidente. Zero, nunca mexeu. Primeiro, esse grupo político não perdeu o líder. Esse grupo político continua com o líder, e o líder é o Bolsonaro. Ok, vamos respeitar aqui a visão do cara. Ele formou esse grupo político, o cara teve 58 milhões de votos. Né? Verdade. É um resultado E o Lula teve quantos? extraordinário. Que pensa o seguinte, o cara que apanhou, tal, fez 58 milhões de votos. É um fenômeno. Outro dia, nós fomos para Grishow. Tivemos... É porque a gente tem que lembrar disso também, né, galera? Quando a disputa eleitoral tá muito distante, o que é que você faz? Até porque, de novo, a ideia desse camarada é angariar os viúvos do Bolsonaro, né? Então ele vai puxar o saco do cara pra ver se... Porque o sonho desse cara é um só. E eu acho difícil dele conseguir isso, porque o Bolsonaro é exibido demais pra isso. O ego do Bolsonaro é muito maior, que é puxar o saco pra ver se, em última instância, ele consegue o apoio do Bolsonaro. Mas isso eu duvido, porque o Bolsonaro, cara, a gente sabe, o cara não vai fazer isso. Eu acho que é muito difícil. Juntos, né? E ele chegou lá, um negócio impressionante. Impressionante, a geração espontânea de pessoas. Como começa a juntar gente. Eu me senti na campanha de novo, que era aquele mundaréu de gente. Pra ver o Bolsonaro, assim, as pessoas têm um amor por ele gigantesco. Agora em Goiânia, outro dia ele esteve lá, juntou gente pra caramba.
Assim, ele deve ir com a gente, né? Tá previsto, não sei, não está confirmado ainda, mas no aniversário do Presidente Prudente lá, dia 14 de setembro, tenho certeza que se ele for vai ser um sucesso, vai ser gente aberta, porque as pessoas gostam dele, viram nele autenticidade. Encontraram nele uma direita, que às vezes a sociedade brasileira, em grande medida, é conservadora. É liberal na economia, conservadores nos costumes. Discordo indo e voltando. Mas era meio... O pessoal ficava meio envergonhado. Tal. Agora não, ele deu voz para essa turma. E formou líderes. Então quem lidera esse grupo de direita, quem continua sendo a referência é o Bolsonaro. Elegível ou não elegível? Porque a gente não Sabe quem é super conservadora e com esse viés todo? Essa classe média alta do Brasil. Que a classe baixa não tem tempo nem espaço pra ser conservadora. Porque a vida real, ela pega suas concepções e fala assim, ó, toma aqui na cara. Agora essa galera não, que vive literalmente numa realidade paralela, eles têm tempo pra isso. Pra ficar olhando pra um conservadorismo que não existe, porque até eles sabem que isso não é verdade. sabe o que vai acontecer depois no futuro. E eu acho que quem vai ser o candidato da direita, né? Que o pessoal tem essa grande curiosidade. Quem vai substituir o Bolsonaro? É o candidato que ele apontar. Ou vai ser ele ou o candidato que ele apontar. É isso que eles estão E é com ele que eu vou. Assim, o caminho que ele apontar é o que a gente vai seguir. Eu realmente não penso nisso, não penso mesmo. Por várias razões. Primeiro, eu sou um cara que, em termos de serviço público, poder público, eu estou altamente realizado. Porque estou num lugar que eu nunca pensei que ia estar. Pô, pensa bem, o meu pai carregou caixa de sapato no comércio. Né? Minha mãe foi empregada doméstica. Pô, de repente, hoje eu sou governador do estado de São Paulo. Eu nunca sonhei isso na minha vida. Eu nunca concorri à eleição de grêmio estudantil, de síndico de prédio. O papo de todo político, né? Eu tô aqui porque o povo me escolheu. Né? Eu ia sair do ministério e ia para iniciativa privada. E o Bolsonaro disse, cara, eu quero que você concorra ao governo do estado de São Paulo. Eu falei, você tá louco? Governo do estado de São Paulo? Não, capitão, você tem que concorrer. Eu falei, presidente, mas que chance eu tenho? Galera, ó, isso é o lado bom de eu ter já trabalhado nesses âmbitos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Todo candidato forte faz isso. Porque ele entende que ele precisa de força, de poder. Então ele sabe que ele sozinho ele não vai ter. Então ele aproveita a popularidade dele e fala assim, ó, vou indicar esse fulano. Agora, por que é melhor indicar um fulano que não tinha grande repercussão política, né? Grande presença política? Por que é melhor indicar um desses do que um cara que já tá ali há muito tempo? Porque o cara que não tem repercussão política, ele vai ficar... Primeiro, ele vai saber que ele foi eleito graças à indicação do cara que tem poder. E segundo, ele vai ficar grato e vai defender todos os interesses desse cara que ajudou ele a ser eleito. É por isso que o Bolsonaro meteu essa. E é por isso que todos os candidatos na eleição de 2018, que foram eleitos na onda do bolsonarismo, faziam o quê? Meteram o Bolsonaro no nome, sabe? Um monte aí. A gente sabe muito bem disso, que essa foi a estratégia. Então, não, isso é truque. Não, você vai ganhar. Aí tá louco mesmo. Como assim? Não, você tem que ir lá. Por quê? Não, presidente, não dá. Não, você vai me ajudar. E esse negócio bateu muito forte lá. Ele me contou uma história que é interessantíssima de como ele entrou na política, né? Um cara, um subtenente com quem ele servia, o subtenente Bento, né? E deu lá um empurrão para ele. E ele acabou tomando coragem e se candidatou a vereador lá na década de 80, né? 88, eleição 87, sei lá. E aí ele me contou essa história, disse, vou estar contigo, tá? Acabou. E eu me senti devedor, me senti na obrigação, porque não era ninguém. Viu? Tá vendo? Não era ninguém. Cara, eu não falha, mano, eu não falha. Eu sou... Cadê o psiconotagem aqui, ó? Nós somos os terapeutas de React. Não tinha, né... não era conhecido e tal. Esse cara, de repente, pega um cara que é técnico e joga lá no Ministério da Infraestrutura. Você vai ser o ministro. Não é pelo cargo, ser ministro da Infraestrutura, mas é que ele me deu a oportunidade de fazer o que eu gostava. Que era? E assim, de certa forma, eu tinha uma vivência nesse negócio. Então eu conseguia entregar, eu tinha paixão pelo que eu estava fazendo. E no final, ele acabou abrindo essa porta para mim, como abriu para outras pessoas. O Bolsonaro foi um grande formador de líderes, um grande formador de lideranças nessa direita. O Bolsonaro elegeu o Rogério Marinho, senador, a Damares, o Jorge Seife, né? O astronauta Marcos Pontes. Me elegeu aqui em São Paulo, o astronauta Marcos Pontes. São pessoas que não teriam chance nas urnas se não fosse o Bolsonaro. E esse mundo do avesso que nós vivemos. E aí, quer dizer, eu tenho que ter um respeito também à população de São Paulo. Por quê? De repente, eu chego aqui, forasteiro, etc., e tem 13 milhões e meio de pessoas, na verdade foi até mais, 14 milhões e meio, porque eu perdi 1 milhão de votos de pessoas que votaram 22 para governador.
e anularam o voto inadvertidamente, tudo bem. E aí você pensa assim, pô, dó e perder 1 milhão, mas tudo bem. Que apostaram em mim, que me deram um voto de confiança, chegaram, não, Tarcísio, pô, você parece ser um cara legal e eu tô acreditando que você pode fazer a diferença para mim. O que as pessoas querem? Que a gente faça a diferença. E como é que tá a minha cabeça hoje? Eu penso o seguinte, poxa, eu preciso cumprir minha missão, eu preciso servir, eu preciso deixar um legado aqui, não posso passar em branco. Então eu quero entregar um IDEB melhor. Pô, eu gostaria muito de um dia chegar e dizer, São Paulo... Pô, eu gostaria de saber como é que ele vai entregar um IDEB melhor, porque a gente lembra que o governo de São Paulo acabou de não vou usar os livros que o governo federal manda, vou fazer os nossos próprios livros aqui, PDF. Eu te pergunto, como é que a criança de escola de periferia vai ter acesso a um PDF, amigão? Porque nem todo mundo tem celular. Aí eles resolveram como? Mandando imprimir os PDF. Ora. Por que será? Hoje é o primeiro lugar no IDEB, nós estamos em 6º. Vou ter que superar lá o Paraná, que não vai ser tarefa fácil, porque os caras estão bem pra caramba. Tem uma coisa muito estruturada lá, que o nosso secretário de Educação estruturou. Que ele pegou o Paraná em 7º e entregou em 1º. Eu falei, agora não quero nada diferente disso aqui. Mas superar lá a turma lá não vai ser mole. Eu quero entregar alguns projetos impactantes na área de infraestrutura, que façam a diferença. O trem Intercidades. Se eu leiloar o trem Intercidades no início do ano que vem, ele vai estar... Opa! Escutou a palavra? A palavra é privatização. Operando em 7 anos. É longo prazo. Se eu fizer, ano que vem, a Travessia Seca Santos-Guarujá, ela provavelmente vai estar funcionando em 2028. É longo prazo. Cracolândia é um enfrentamento de longo prazo. Que precisa começar. Tudo isso, né? Você precisa Tem esse detalhe, né? Através de tablet, sendo que o dono da empresa trabalha por ter esse detalhe. dar o primeiro passo, você precisa começar. Mas assim, eu estou extremamente motivado a fazer a diferença. E aí o plano todo é de longo prazo. Eu estou pensando no longo prazo. Universalização do saneamento, 2029. Né? Dando tudo certo que a gente está planejando com o Sabesp, Com o Sabesp fazendo o quê? etc. E aí a gente vai ter Tietê limpo, a gente vai ver aquela Henry gerando energia de novo, a gente vai ter Guarapiranga, Bines, né, ficando limpas, a gente vai ter navegação no Rio, a gente vai ter flutuante, né, com exploração comercial. Aliás, isso já vai ter, tá? Breve, no Pinheiros. Então a gente vai ter business, vai ter negócio. Então isso é muito bonito. Você poder fazer... eu quero tirar a gente da palafita e botar em moradia e construir casa rápida como a gente está construindo lá em São Sebastião. Eu quero... eu dizia na campanha, a gente tem que ser ousado na questão da habitação. Nos últimos anos, nos últimos 4 anos, o pessoal produziu 11 mil unidades de habitação de interesse social. Eu disse, eu quero fazer mais de 200 mil. O pessoal é louco. Isso aí é impossível, muito ousado, você acha que dá? Já estamos com 100 mil em produção. E estamos com 8 meses. Estamos correndo, estamos pisando no acelerador. Então, e você quando entrega habitação, puxa, a vida é uma alegria do caramba. Você entrega uma obra, é bacana, né? Então, o meu foco é São Paulo. E não é para... Aí o pessoal, você está falando isso para desviar a atenção, para não ficar no alvo, para o cara não atirar em você. Não. Estou muito comprometido com o Estado, quero fazer a diferença aqui. Não tenho interesse nenhum, ambição nenhuma em concorrer a nada diferente. O Sérgio Moro também não tinha nenhum interesse, né? Com política. Você lembra disso? Nem o Dallagnol. Não preciso ser candidato à presidência, não serei. E vou apoiar quem o Bolsonaro apoiar, porque o Bolsonaro é um cara que foi importante na minha vida. Um cara que estendeu a mão, um cara que eu tenho apreço, um cara que virou um amigo, que eu ouço. Isso não quer dizer que eu vou concordar sempre com ele, não. Mas até minha forma de discordar é uma forma respeitosa. Né? Eu não discordo e vou pro Twitter. Não. Claro que não, amigo. Você não é bobo. Você precisa dessa massa de eleitores. Eu falo pra ele, presidente, isso aqui e tal. Como eu fazia como ministro, continuo fazendo agora. Chamo, claro, ele vai ser presidente sempre. Né? Teve lá na presidência, então o tratamento é de presidente. Isso é comum, tá? Isso não tem nada de mal, não. Isso aí é pra todo mundo. Porque não é fácil, né? Presidente da República, cara. Não é nem um pouco fácil. Foram 38 até hoje, né? Então, não é qualquer um, né? E você pensa assim, um cara que saiu lá de Eldorado, lá do Vale do Ribeira. Tu pega umas dicas com ele, cara? Tipo, como resolver, por exemplo, o problema da Cracolândia. O que tu acha? Algumas paradas assim? Que o Bolsonaro... tá. Ele deve ter uma opinião maravilhosa a respeito disso. Eu conheço um monte de coisa. Assim, a gente compartilha muita coisa. O presidente, às vezes,
Digo, presidente, tô fazendo isso aqui. Ah, pô, isso aqui é legal. Mas pensa nisso, faz tal coisa. Entendi. Naquele intuito de ajudar. Ele torce por mim, ele quer que a gente dê certo aqui. Que bom. Né? Então, assim, ele continua sendo um cara que Até porque ele tem problemas maiores também, né? tá sempre com a mão estendida, tá sempre torcendo por você. Ai, ai. Se inscreve no canal porque temos vídeo todo dia. E de novo eu esqueci de falar do clube de membros. Eu falo no próximo corte.